Olá, meu nome é Luciana Polini, eu sou nutricionista esportiva, cofundadora da House Whey e estou iniciando aqui com vocês esse quadro de nutrição e suplementação. E a ideia é trazer aqui temas relevantes com muito embasamento científico, temas atuais, e vamos conversando sobre suplementos, sobre alimentação, a importância, por que é importante pensar e cuidar da sua alimentação e da sua suplementação. Dentro da nutrição, nós temos os macronutrientes, que são carboidratos, gorduras e proteínas. E hoje eu quero falar especificamente com vocês sobre as proteínas. Esse nutriente extremamente importante para todo o nosso corpo. O nosso corpo, a gente pode pensar que a proteína ela é formada por aminoácidos, e esses aminoácidos são como tijolinhos. Eles são a nossa construção, é toda através de proteínas, nossos hormônios, nossos músculos, nossos ossos, as nossas estruturas, cartilagens, tudo, cabelo, pele, unha, tudo é construído a partir de proteínas. E por que esse nutriente está sendo tão valorizado na nutrição e tão falado, né? Então, a minha pergunta que eu já deixo aqui para vocês é: será que você está consumindo a quantidade de proteína adequada, necessária para o seu dia a dia, para as suas atividades? Se você é um praticante de atividade física, será mesmo que você está consumindo a quantidade de proteína adequada? Mesmo você, se for um sedentário, hoje as diretrizes nutricionais, elas vêm aumentando com relação à orientação no consumo de proteína. Por quê? Dado a sua importância. Hoje, através da nossa alimentação, a gente pensa que está cada vez mais difícil, nos alimentarmos de uma forma adequada. E por isso, nós temos também a ajuda dos suplementos. Então, as proteínas isoladas, nós temos a whey protein, nós temos a proteína vegetal isolada, nós temos alguns aminoácidos importantíssimos para todo a nossa saúde, como creatina, como glutamina. Por quê? A gente vê cada vez mais essa importância e o uso aumentado, mesmo para quem é sedentário, destes suplementos. Porque a gente está entendendo que, através da nossa alimentação e através do nosso dia a dia, da nossa vida atual, nem sempre a gente consegue alcançar essa quantidade. Então vamos começar primeiro. Qual é a quantidade adequada de proteína? De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, nós temos uma recomendação de 0,8 gramas a 1 grama por quilo de peso por dia para sedentários. Essa recomendação, através da nutrição atual, ela também já vem sendo reformulada, de tamanha importância das proteínas. Então, hoje nós temos a diretriz sendo atualizada aí para 1,2 gramas por quilo de peso para manutenção da massa muscular. E quando nós falamos em praticante de atividade física para atletas, esse número sobe muito, chega a ser o dobro. Então, se o seu objetivo é ganho de massa muscular, se o seu esporte principal é a musculação, você trabalha com treinamento resistido, treinamento de força, crossfit, toda essa linha de esportes, a sua necessidade de proteína vai de 1,6 gramas a 2,4 até 3 gramas de proteína por quilo por dia. Se você é do endurance, se você tem um gasto muscular muito mais por conta de resistência, de desgaste muscular, a sua recomendação é de 1,6 a 2 gramas por quilo por dia de proteína. E quando nós colocamos isso na prática, no nosso dia a dia, se nós pegarmos como exemplo um homem de 80 quilos e a gente faz a conta 1,6 gramas por quilo, a gente tem aí em torno de 128 gramas de proteína por dia. Essa quantidade de proteína, pensando em alimento, que é muito importante a gente frisar, é que, por exemplo, 100 gramas de uma carne
não tem 100 gramas de proteína. Se você vai lá no seu almoço, vai colocar 100 gramas de uma carne vermelha no teu prato, você vai ter em torno aí de 25 a 30 gramas de proteína vindo desse alimento da carne. Então, é o conjunto de toda a tua alimentação no dia que você vai conseguir consumir essa quantidade de 1,6 a 2 gramas de proteína por quilo por dia. Pensando nessa composição, uma questão muito importante é como consumir essa proteína. Essa proteína ela pode ser consumida, ela deve ser consumida fracionada ao longo do dia. Eu posso consumir proteína de uma vez no meu dia? E os estudos eles vêm mostrando o seguinte. Primeiro, a gente tinha como os estudos dizendo que a gente só conseguia consumir em uma refeição em torno de 20 gramas de proteína. Isso caiu por terra, né? Depois vieram outros estudos falando que o ideal era consumir em torno de 40 gramas de proteína por refeição. E hoje nós temos alguns estudos mostrando que, dependendo da tua refeição, e principalmente se essa refeição for após o seu treinamento, tem um estudo muito interessante que mostrou um consumo de até 100 gramas de proteína logo após o treino. Então foi um estudo muito bem desenhado e ele mostrou que o grupo que consumiu 100 gramas de proteína de uma vez teve excelentes resultados com relação à resposta muscular, ganho de massa muscular e recuperação muscular e todos os marcadores relacionados à síntese proteica. Por que eu estou colocando essa questão? Hoje, o que nós temos dentro da nutrição? É lógico que difícil, a gente não vai consumir habitualmente 100 gramas de proteína em uma única refeição. O que nós temos é esse alcance, né? A gente tem a frase que está em alta agora, vamos bater minha meta de proteína, bater a meta de proteína no dia. Essa quantidade de proteína que deve ser consumida ao longo do dia, procure consumir pelo menos, no mínimo, em 2 refeições. E próximo, se você treina, a sua refeição após o seu treino, ela necessariamente precisa ter proteína, porque é nesse momento que o seu corpo tem uma necessidade e tem uma facilidade de absorção. Após o treino, o nosso corpo está ávido por nutrientes. É nesse momento que você precisa fornecer para o teu corpo a proteína para ela repor todo e recompor toda a sua musculatura, melhorar a tua recuperação muscular, está totalmente relacionada com o seu desempenho, com sua performance. Então, pensando no consumo de proteína no seu dia, essa quantidade de proteína recomendada para consumo diário, ela vai ser dividida ao longo do dia, né? De um modo geral, nós fazemos de 2 a 4 refeições no dia. Então, o ideal é que pelo menos 2 das suas refeições diárias, elas contemplem a quantidade de proteína necessária no seu dia. Principalmente se você treina. A refeição pós-treino, ela é importantíssima e a proteína é extremamente necessária neste momento do seu dia. A proteína ela tem um papel fundamental na sua recuperação muscular, no seu estímulo de ganho de massa muscular e toda a remodelação corporal acontece com essa quantidade de proteína que você consome e esse estímulo que você faz através da dieta. Um outro momento de consumo de proteína que é muito estratégico quando nós falamos em ganho de massa muscular é o consumo à noite. O que acontece muito no nosso dia a dia é que fazemos refeições mais ricas em proteínas de dia e a refeição da noite acaba se tornando muitas vezes pobre em proteína. E qual é o problema disso? O problema é que nós temos todo o nosso metabolismo relacionado ao ganho de massa muscular, relacionado à nossa recuperação muscular à noite e durante o nosso sono. E se nós fazemos uma refeição à noite, no jantar,
pobre em proteína, nós perdemos esse estímulo que nós conseguimos dar através da alimentação em toda a questão de resposta hormonal, por exemplo. Nós temos um aumento de testosterona, nós temos um aumento do hormônio GH, hormônios extremamente importantes quando nós falamos de metabolismo muscular. E que quando nós consumimos uma alimentação no momento do jantar ou no período da noite, mais rica em proteína, nós conseguimos, né, estimular todo esse metabolismo que é muito interessante quando nós falamos, né, de saúde muscular de um modo geral. Então, o momento do consumo de proteína tem uma grande importância também. O momento do dia, né, do consumo de proteína tem sim uma grande importância quando nós falamos de metabolismo como um todo. Agora, o mais importante, sim, é conseguir consumir essa quantidade de proteína de 1,6, como eu falei, a 2,2 gramas de proteína por quilo por dia. E o tipo de proteína, o tipo de alimento, tem diferença? Existe um alimento melhor do que o outro? Existe um suplemento melhor do que o outro? Quando nós falamos em consumo de proteína e o potencial que essa proteína tem de ter esse estímulo de recuperação muscular, ter esse estímulo de ganho de massa muscular. E sim, o tipo de alimento, o suplemento que você vai consumir importa. Porque nós temos, através da alimentação, existem alguns aminoácidos-chave quando nós falamos em síntese proteica. O mais importante é a leucina. Nós temos dentro de toda a alimentação 20 aminoácidos. Dentre eles, 9 são essenciais. O que isso significa? Significa que nós precisamos consumir esses aminoácidos essenciais através da nossa alimentação. A leucina é um aminoácido essencial, ou seja, nós precisamos consumir através da alimentação e ela tem um papel chave em todo o metabolismo e síntese proteica. Alguns alimentos são mais ricos em leucina. Um deles, por exemplo, é o frango, né? Então as carnes, os alimentos de fonte animal, de um modo geral, eles são muito mais ricos em leucina. Dentre os suplementos, o suplemento mais rico em leucina é o whey protein, né? Dentro da proteína vegetal isolada na suplementação, da house whey, por exemplo, nós temos a proteína em combinação de ervilha e arroz. Essa combinação da proteína vegetal traz uma boa concentração de leucina também, mas o suplemento mais rico em leucina é o whey protein. E por isso ele é tão relacionado quando nós falamos em suplementação, em ganho de massa muscular. O primeiro suplemento que vem à nossa cabeça, sem dúvida, é o whey protein por conta disso. Entendendo a importância desse consumo de proteína, será que o tipo de alimento ou um suplemento tem diferença? Dentro da alimentação, nós temos como principais fontes de proteína, sem dúvida, os alimentos de fonte de origem animal. Então, as carnes vermelhas, frango, peixe, são os alimentos mais ricos em proteína. Os ovos são ricos em proteína também, leite, derivados. Os alimentos, de um modo geral, de fonte animal, são mais ricos em proteína. Dentro do grupo dos alimentos vegetais, os alimentos mais ricos em proteína são as leguminosas. Então, feijão, lentilha, soja, grão de bico, né? São os alimentos aí que têm uma maior quantidade de proteína dentro do grupo dos vegetais. E quando a gente fala em síntese proteica, em recuperação muscular, em ganho de massa muscular, as proteínas, elas são formadas, como eu falei, por aminoácidos. Existem alguns aminoácidos chaves nesse metabolismo da proteína e da massa muscular. E o principal aminoácido é a leucina. É um aminoácido essencial, ou seja, nós precisamos consumir a leucina através da nossa alimentação. Nós não produzimos esse aminoácido e alguns alimentos eles são mais ricos em leucina e os suplementos também. Alguns suplementos são mais ricos em leucina. Dentro da alimentação, a carne mais rica em leucina é o frango. E carne vermelha também tem muito rica em leucina. O whey protein é um suplemento muito rico em leucina. O whey protein ele é retirado do soro do leite, que também é uma excelente fonte deste aminoácido. Por isso, né, que ele tem esse papel e essa associação
né, ao ganho de massa muscular. Quando a gente pensa, eu preciso aumentar minha massa muscular, eu preciso, né, ter uma melhor recuperação muscular, o primeiro suplemento que vem à nossa cabeça é o Whey Protein, porque realmente ele tem um papel e tem uma função muito importante, né, na síntese proteica, em todo o metabolismo proteico. Falando em proteína vegetal, nós temos, né, hoje no mercado, a House Whey, ela tem a proteína isolada vegetal, que é feita a partir da combinação de ervilha e arroz. Por que essa combinação entre ervilha e arroz? Porque a partir dos alimentos de fonte vegetal, ele não tem todos os aminoácidos essenciais em um único alimento. Então, por isso que a gente sempre fala dessa combinação dos alimentos vegetais. Então, no nosso dia a dia, no prato do brasileiro, o que acontece? A combinação de arroz e feijão. Por quê? As leguminosas, de um modo geral, elas têm um aminoácido limitante e o arroz, que é um cereal, ele tem essa complementariedade e torna a proteína completa. Então, a combinação tanto do arroz, do feijão, da ervilha com o arroz, essa combinação faz com que você tenha todos os aminoácidos essenciais, toda uma composição de proteína adequada. O tipo de alimento importa, sim, mas a gente tem que pensar que combinando esses alimentos no nosso dia, ao longo do nosso dia, a gente consegue alcançar as nossas necessidades de todos os aminoácidos e principalmente pensando em resposta muscular, o aminoácido-chave é a leucina. E nesse sentido, o Whey Protein é o suplemento mais rico em leucina. No caso da proteína vegetal da House Whey, essa combinação de ervilha e arroz, ela contempla e tem uma quantidade excelente também e adequada de todos os aminoácidos, inclusive a leucina. Então, para fechar esse vídeo de hoje sobre proteína, esse nutriente tão importante, se você busca qualidade de vida, aumento de massa muscular, longevidade ou realmente busca desempenho, melhorar performance, é um nutriente-chave. E ter essa consciência de quanto você está consumindo, como e momentos do seu dia, a fonte proteica que você consome é fundamental. Meu nome é Luciana Polini, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Até a próxima!